Olá pessoal, tudo bem? Eu agora quero falar com vocês sobre o modificador static, tá certo? Muito importante também na linguagem de programação C, muito usado na variáveis como em função, tá bom? E vou falar do modificador static aqui em função, tá? Então veja só, para falar do modificador static em função, eu tenho aqui, ó, esse arquivo, né? Que eu criei aqui já no C, né? Criei aqui esses dois arquivos, o driver.c e o driver.h. Tá? Aqui no driver.c tem duas funções. Essa aqui é change clock, ou seja, muda o clock. Ela não retorna nada, também não recebe nada, ela só tem uma mensagem aqui dizendo o valor do clock é 3.000. Bom? E aqui tem outra função que é change system. A função change system é uma função que muda o sistema e ela só vai chamar a função clock, tá bom? Ela chama o clock aqui, o change clock. Por enquanto só estou mudando o clock, tá? Muito bem. Então tem essas duas funções. Elas estão aqui declaradas aqui no drive.h e eu inclusive vou incluir aqui, né? Include aqui, sua dupla driver.h, tá bom? Para incluir as duas funções, tá certo? Bom, então o que eu quero? Eu quero chamar a função change system. Por quê? Porque a função change system ela faz a configuração do sistema. Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar a função change system. Eu vou, né, change system, certo? Aqui change system, ela está aqui escrita aqui, change system. Deixa eu aqui change system, tá? Não recebe nada. Só tem uma função, então vou chamar aqui essa função change system. E ao chamar ela diz, né, tem um hello world aqui, né? Deixa eu apagar esse hello world aqui. E vou também aqui botar aqui uma ajeitar aqui na mudança aqui da função. Pronto, né? Então, ajeitei aqui. Então tá aqui o valor do clock, né? Então, o valor do clock, beleza. Então funcionou direitinho, eu construí duas funções aqui no meu drive C, meu drive HH, vocês já sabem tudo isso aqui, né? Você inclui aqui a biblioteca, né, a header, né, onde tem o nome das funções aqui que eu estou precisando aqui no drive C, que são a change clock e a change system. Aqui o change clock só é um printf, tá bom? E a change system só chama a função change clock, porque essa a função dessa função aqui, change system, é alterar o clock, tá? Muito bem. Mas, né, eu poderia até fazer uma modificação aqui, tá? Que ela pode receber aqui um clock, vamos supor que ela receba, né? Um int clock. LK, né? Ela recebe um clock aqui, aí eu coloco aqui o clock aqui, tá certo? Ela vai receber o clock. Então aqui eu vou passar um clock aqui para ela. Clock de 3.000 aqui, tá? O valor de 3.000, então ela recebe aqui. E aqui eu vou mudar também, né? Porque eu mudei aqui, eu tenho que mudar aqui, né? Aqui, que o clock agora recebe o inteiro, né? Bom, então tem que mudar aqui. E agora aqui, né? Vamos ver como é que ficou aqui, né? Beleza? Tudo certinho, né? Muito bem. Então, novamente, eu tenho uma função change clock, ela recebe um clock e modifica o clock, que está sendo chamado aqui agora pela change clock, né? Bom, mas o que acontece? Acontece muitas vezes que quem desenvolve o projeto quer impedir, né, que um usuário do programa faça o seguinte, ela chama essa função
change clock, não aqui dentro, ela chama ela aqui dentro, ó. Chama ela aqui dentro, aqui no próprio main, tá? E aí eu suponho aqui que aqui ela coloca aqui, ó, change clock, e ela erra aqui, bota 300, né? E ela chama aqui a função change clock. Por quê? Porque change clock altera o clock. Change system altera o sistema. Bom, o clock faz parte aqui do sistema, então essa alteração não é interessante, porque quando eu executo esse código aqui, olha o que acontece. Primeiro o clock era 3.000 e depois a pessoa errou e alterou o clock para 300. Então é aqui que vai entrar a questão do static, tá certo? O static, eu quero impedir que esse arquivo aqui acesse essa mudança do clock, tá? Eu não quero que ele acesse ao clock. Então eu vou aqui e vou dizer que essa change clock ela é uma função static. Tá? Ela é static, ou seja, ela pertence a esse arquivo aqui, drive.c. E não pode ser alterada aqui. Tá? Ela não pode. Agora que ela é static, né? Ela vai pertencer aqui a esse arquivo. Então quando eu executar isso aqui, tá bom? Então ele vai dizer, ó, change clock, né? Não é undefined, né? Não está definido nem referenciado, certo? Então a referência não está definida. Então o que acontece? Dá um erro. Ele não deixa mais eu fazer isso. Então se eu quiser executar esse programa, eu tenho que tirar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui. Por quê? Porque essa função change clock só pode ser acessada aqui dentro, como eu estou acessando aqui, ó. Não pode ser acessada em outro canto. Então, se eu comentar aqui esse código, olha só, e executar novamente, ele vai dizer, beleza, o valor do clock é 3.000. Ou seja, não deixa o programador ou quem vai usar o projeto alterar o clock num lugar onde ele não deve ser alterado, tá? Então aqui, onde é que eu tenho que alterar o clock? Na função change system. É aqui que eu altero o clock. Se eu quiser alterar o clock para 1.000, né? Então vai mudar para 1.000. Então é aqui, tá? Então tem uma função que muda o clock. Eu chamo ela dentro do change system e altero o clock, tá? Bom, é assim. Então, ao colocar essa palavra, né, esse modificador estético aqui, ele, né, que é o modificador que armazena a referência dessa variável para esse arquivo aqui, tá certo? Então, não permite que eu acesse ela aqui desse outro lado, tá bom? Então, isso é muito importante. A gente vê muitos casos que se usa o static para impedir essas mudanças, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre esse modificador estético. Tem um modificador estético para variável, tá bom? Eu já falei para vocês em outra aula, onde você pode estar, exemplo aqui, né, aquele contador, né? Você lembra que eu vou ter um contador aqui, né? Uma função contador, né? Int, que retorna um inteiro. Na verdade, ela não retorna nada. Eu vou botar void aqui, node contador. Essa função também não recebe um nada, tá? E ela faz o que? Ela tem uma variável aqui, contador, né? Int conta, né? Recebe 0, ela é inicializada com 0, certo? E conta mais, né? E eu peço para imprimir o valor dela. Printf, né? número de contagem. Eu vou botar aqui porcentagem D, né? Conta. Imprimir o conta, né? Eu vou pegar esse barra N aqui, porque fica ruim o teclado aqui. O teclado tem um problema
É porque eu mudei o teclado aqui, eu acabei causando problema nele. Bom, aí conta aqui, né? Então toda vez que eu chamar o contador, né? Ele vai contar, tá certo? Então suponha que eu chamei esse contador aqui, tá? Essa função contador aqui. Vou chamar ela aqui, ó. Contador. Que esse exemplo eu gosto muito de falar com o contador para que vocês vejam mesmo essa capacidade da função, né, desse modificador estético, né, do poder do modificador estético, tá certo? Então aqui fica muito claro aqui. Então vou chamar essa função contador duas vezes. Então tem que definir ele aqui em cima, tá certo? Contador tem que estar ponto e vírgula, né? Tem que inserir aqui o conta mais ponto e vírgula, tá bom? Pronto. Vamos ver aqui agora. Então aqui, contagem 1, contagem 1. Então, ele não alterou o valor, né? Observe que toda vez ele entra aqui, coloca nessa variável 0, conta mais 1 e imprime. Então, toda vez que eu chamar contador, ele vai repetir esse procedimento. E não é uma coisa que eu quero. Eu quero, quando ele entrar aqui, ele vai criar essa variável conta estética uma vez e pronto. Ele nunca mais vai entrar aqui. Vai ficar só fazendo a contagem aqui, tá? Então é para isso, pessoal, que a gente bota aqui o static, tá? Aqui, tá? O que ele vai fazer? Agora, com a vez que ele criou essa variável conta e chamou de static, ele não vai mais entrar, ele sempre vai entrar aqui e imprimir o novo valor de contagem. Então, se eu coloquei duas vezes, né, ele vai imprimir duas vezes, tá bom? Então, daí se eu chamar duas vezes, ele vai de 1 a 2, tá? E se eu chamar três vezes, né, ele vai imprimir 1, 2, 3, sucessivamente, certo? Então observe que aqui eu estou usando o static, 1, 2, 3. Para quê? Para que ele, né, não perca o conteúdo dessa variável aqui. Porque se eu não usar o static, eu vou ter aqui essa variável int conta sem o static como uma variável local. Então ela só vai existir quando eu entro na função contador. Quando eu coloco ela estética, é como se eu estivesse dizendo que essa variável agora é global. Então ela vai manter esse valor aqui da contagem. E quando ela entrar aqui nessa função novamente, ela já solta aqui por conta mais, tá certo? Isso, uma vez criada, ela vai agora só ser incrementada. Bom, então é isso aqui, tá? Que eu queria falar para vocês do static, em dois casos. Primeiro aqui, né, na utilização dentro de funções, tá bom? Variáveis locais que se tornam variáveis globais. E o segundo aqui é usando em funções, não mais em variáveis, que aqui eu estou usando nessa função aqui para impedir que ela seja acessada aqui. Observe que eu consigo acessar a Change System, mas eu não consigo acessar a Change Clock, certo? Ele dá um erro, tá bom? Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Um abraço e até mais.